Após aprender a criar vetores aqui no Python, vamos aprender a fazer algumas operações sobre esses vetores. Então, a primeira coisa que eu vou explicar aqui nesse vídeo para vocês é como acessar um determinado elemento de um vetor. E para acessar um elemento de um vetor, a gente vai fazer da mesma forma como a gente acessaria um elemento de uma lista. Então, por exemplo, vou criar aqui um vetor usando a função arrange. Então, vou importar a biblioteca NumPy e vou criar um vetor x em que eu vou criar esse vetor usando a função arrange, iniciando da posição do número 0 até o número 10, no caso. Então aqui eu vou colocar 11 com passo de 2. Então, se eu imprimir esse vetor, imprimir o vetor x, o que nós temos aqui é um vetor iniciando no 0 até o 10 com passo de 2 a cada elemento do vetor. Muito bem, se eu quiser acessar uma determinada posição desse vetor, o procedimento que a gente faz seria o mesmo que a gente faria com uma lista. Sempre lembrando que os vetores, assim como listas, iniciam na posição 0. Então, se eu quiser apresentar o primeiro elemento do vetor x, eu coloco para imprimir o valor do vetor x na posição 0. A posição vai aparecer entre colchetes. Então, no caso, o primeiro elemento desse vetor é o elemento 0. Se eu quiser acessar o elemento no índice 3, que no caso aí seria a quarta posição do vetor. Veja que aqui eu tenho o meu vetor x, a posição 3 será, ó, essa aqui é a posição 0, posição 1, posição 2, posição 3. Então a posição 3 é igual a 6. E da mesma forma que eu consigo acessar uma determinada posição em um vetor, eu consigo alterar essa posição. Vetores criados aqui pela NumPy, elas atuam realmente como listas, é diferente de tuplas. Tuplas são imutáveis. Já os vetores criados aqui pela NumPy, eles podem ser modificados. Então vamos supor que no índice 3 desse vetor x, eu quero que o valor desse vetor nessa posição assuma o valor 20. Então, se eu imprimir novamente esse vetor, após essa atribuição, o que vai acontecer? Originalmente eu imprimo o vetor sem nenhuma alteração, o vetor é 0, 2, 4, 6, 8 e 10, e após a alteração no índice 3 ele vai valer 20, o meu vetor agora tem valores 0, 2, 4, 20, porque a posição no índice 3 foi modificada de 6 para 20, 8 e 10. Uma coisa bem interessante aqui no Python é que a gente consegue facilmente acessar a última posição do vetor passando como índice o índice menos 1. Então, por exemplo, eu consigo, dado esse vetor aqui, imprimir o último índice dele, passando a posição como sendo a posição menos 1. Então veja aqui que eu tenho um vetor, o último elemento desse vetor é o elemento 10. Quando eu tento acessar a posição menos 1, eu acesso justamente esse elemento, que no caso é o elemento 10. Se eu colocar aqui a posição menos 2, eu acesso o penúltimo elemento desse vetor, que no caso seria o elemento 8. E assim por diante. Então veja que índices positivos eu acesso da esquerda para a direita e índices negativos eu acesso da direita para a esquerda. Outra forma de acessar vetores aqui no Python é acessando eles através de uma técnica que se chama slicing. O que seria slicing? Slicing é você pegar um determinado vetor e criar um subvetor a partir desse vetor maior, certo? Então, a sintaxe básica do slicing é o seguinte: início, 2 pontos, final, 2 pontos, passo. Então, você passa qual é o primeiro índice do vetor que você quer acessar, qual seria o último índice desse vetor que você quer acessar e o passo no qual você quer acessar os elementos desse vetor. Vamos fazer aqui alguns exemplos que vai ficar mais fácil de entender. Então, inicialmente eu vou criar um vetor usando aqui a função arrange, um vetor que inicia no 3, vai até o 21, então aqui eu vou colocar como stop 22 e com passo de 2. Então vou imprimir esse vetor, vamos lá, veja que os elementos desse vetor é 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 e 21. Vamos supor que eu queira acessar um subvetor a partir desse vetor, ou seja, eu quero pegar esse vetor maior e criar um vetor menor a partir deste vetor maior. Como é que eu consigo fazer isso? Usando o slicing. Então eu vou pegar esse vetor x1 e dizer que ele é o vetor x acessado de forma através de um slicing.
Então vamos supor que eu quero pegar esse vetor original e eu quero acessar do índice 0 até o índice 4 desse vetor original, do vetor x, certo? Ou seja, eu quero criar um subvetor a partir de um vetor maior. Então, vou fazer isso usando a técnica de slicing. Então, vou criar um novo vetor, que eu estou chamando de x1, que ele vai ser a operação de slicing executada em cima desse vetor x. O primeiro índice que eu quero acessar é o índice 0. O segundo, vamos supor que eu quero acessar até o índice 3, nesse caso. E o passo é 1. Então, eu quero acessar primeiro o elemento 0, depois o elemento 1, depois o elemento 2, depois o elemento 3. E vamos imprimir esse vetor. Vamos ver se isso dá certo inicialmente, né? Então, ó, o vetor original era 3, 5, 7, 9, 11, 13, assim por diante até o 21. Bem, se eu quero acessar da posição 0 até a posição 3, com passo de 1, eu queria criar um vetor com esses 4 primeiros elementos. Um vetor formado pelos elementos 0, 1, 2 e 3. Mas veja que quando eu fiz isso aqui do slicing, ele criou um vetor com as 3 primeiras posições, posição 0, 1 e 2. É porque o slicing, esse último elemento aqui, é igual ao que seria o arrange, certo? É igual ao que seria o arrange. Ele não entra dentro do vetor. Então, ele acessa dessa posição, da primeira, até essa menos 1. Então, se eu quero acessar da posição 0 até a posição 3, aqui tem que ser o 4. Então, vamos rodar agora. Agora está correto, né? Eu tenho um vetor original e através do slicing eu acesso somente um subvetor com as 4 primeiras posições, né? Posição 0, posição 1, posição 2, posição 3, como está indicado aqui. E eu posso fazer isso iniciando em qualquer posição e terminando em qualquer posição. Então, por exemplo, eu posso iniciar na posição 2, aí aqui o primeiro elemento, assim como no arrange, ele realmente inclui, então ele começa realmente a acessar aqui da posição 2, e vamos supor que eu queira acessar até a posição 7. Não dá certo colocando aqui o 7, né? Porque esse parâmetro aqui do meio é igual ao parâmetro do arrange, ele não inclui, então a gente tem que colocar uma unidade a mais. Então aqui eu estou acessando a posição 2 até a posição 7 com passo de 1. Então vamos rodar. Veja que ele acessou dessa posição, que é a posição 2, até a posição 7, né? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então ele cria um vetor com esses elementos aqui. Elementos 7, 9, 11, 13, 15 e 17. Eu posso fazer isso, inclusive, mudando o meu passo. Então, por exemplo, eu posso acessar os elementos 0 até o elemento 7, só que ao invés de ir pegando 1 por 1, eu vou pegando 2 por 2. Então, vamos ver o que acontece aqui, ó. Então, veja que eu criei, a partir desse vetor original, esse vetor aqui em slicing, como? Primeiramente, eu pego a posição 0, copio, e agora, ao invés de pegar a posição 1, eu pego a posição 2, porque o meu passo é de 2. Então, parto da posição 0, agora pego a posição 2 e copio para um novo vetor. E agora, ao invés de pegar a próxima posição, eu pulo para a próxima, ou seja, pego o índice e somo 2. Então, eu pego esse valor agora, que é o valor 11, e copio para o meu vetor. E por fim, agora eu pulo mais 2, pulo mais uma unidade, né? O índice é somado a 2. Então eu pego esse elemento aqui, que no caso seria o elemento 15. Veja que eu acessei até o elemento 7 do meu vetor, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, professor, por que ele não acessou o sétimo aqui? Porque veja que o último elemento que eu tinha acessado foi esse aqui, ó, o elemento 15. Só que o meu passo não é de 1, meu passo é de 2. Se o meu passo for de 2, o próximo elemento que ele acessaria seria o elemento 19, que está fora do escopo original, porque o escopo original era o índice 0 até o índice 7. Então, ele acessaria somente até o 17, no caso aqui, que é o índice 7 desse vetor x, do vetor x, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, o 19 está fora desse escopo inicialmente que eu defini. Então, como ele está fora do escopo, ele não pega esse elemento. Inclusive, uma técnica que a gente consegue fazer aqui com slicing é acessar um vetor de trás para frente. Como? Eu faço dessa forma aqui, ó, 2 pontos, menos 1. Como eu faço isso, eu estou acessando meus elementos de trás para frente. Então, veja que o meu vetor original
é esse aqui, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21. E quando eu acesso em slice dessa forma, 2 pontos, menos 1, eu faço com que o meu vetor ele seja acessado de trás para frente, né? 21, 19, 17, 15, 13 e assim por diante. A técnica de slicing ela é extremamente poderosa, mas ela é um pouco difícil de dominar. Então, minha recomendação é que vocês peguem alguns exemplos para tentarem se acostumar aí com a técnica de slicing. Por fim, para finalizar esse vídeo, vamos apresentar como é que a gente consegue fazer algumas operações com vetores aqui no Python. Então, após criar os vetores, nós podemos realizar várias operações com eles. Então, por exemplo, operações de soma, multiplicação, por escalar, produto interno, produto vetorial, calcular a norma desse vetor, bem como calcular a soma de todos os elementos de um vetor. Então, vamos supor que eu tenho um vetor x1, que eu vou criar aqui usando a função array. Então, e os elementos desse vetor x1 é 1, 2 e 3. E eu vou criar outro vetor, também usando a função array, cujos elementos dele é menos 1, 2 e menos 3. Então vamos realizar algumas operações com esses vetores. Inicialmente a operação de soma. Então vou criar um vetor chamado xsoma, em que ele vai ser a soma de x1 mais x2. E é simplesmente dessa forma, certo? Você pega dois vetores e utiliza o operador de soma. Então, vamos aqui inicialmente mandar imprimir o vetor x1, mandar imprimir o vetor x2 e agora vamos mandar imprimir o vetor de soma. Então, vamos rodar aqui, ó, vetor x1 é 1, 2, 3, vetor x2 é menos 1, 2 e menos 3, e ele realiza a soma ponto a ponto desses vetores, né? 1 com menos 1 dá 0, 2 com 2 dá 4, 3 com menos 3 dá 0. Evidentemente que os vetores têm que ter o mesmo tamanho, então se eu colocar aqui um vetor com 4 posições e outro com 3 posições, ele não vai permitir realizar essa soma, apresentando esse erro aqui, indicando que os elementos têm que ter o mesmo formato, ou seja, o mesmo tamanho. Da mesma forma que eu consigo fazer a operação de soma, evidentemente eu consigo fazer a operação de subtração. Então eu vou fazer aqui x sub, que vai ser x1 menos x2. Eu vou apresentar o resultado aqui da subtração. Então aqui, veja que ele vai fazer a subtração também ponto a ponto, né? 1 menos menos 1 dá 2, 2 menos 2 dá 0, 3 menos menos 3 dá 6. Bem, a gente consegue pegar um determinado vetor e multiplicar ele por um determinado valor, uma determinada constante. Nesse caso, essa constante vai multiplicar todos os elementos desse vetor. Por exemplo, se eu quiser pegar os elementos do vetor x1 e multiplicar por 2, basta fazer isso aqui, ó, 2 vezes x1. Se eu rodar agora, veja que eu pego os elementos do vetor x1 e multiplico por 2, né? Então, 1 vezes 2 dá 2, 2 vezes 2 dá 4, 3 vezes 2 dá 6. E eu consigo fazer isso, inclusive, potenciação. Então, por exemplo, se eu quiser pegar todos os elementos do vetor x1 e elevar ao quadrado, eu faço dessa forma aqui, ó, x1, estrela, estrela, 2. Então, estou elevando todos os elementos do vetor ao quadrado, né? Então, 1 ao quadrado dá 1, 2 ao quadrado dá 2, dá 4, e 3 ao quadrado dá 9. Bem, operações ponto a ponto sobre vetores elas são relativamente tranquilas, mas existem outras operações que são realizadas sobre os vetores em si. E a primeira operação que é realizada entre dois vetores seria o produto escalar, também chamado de produto interno. Para calcular o produto interno, a gente usa a função dot da biblioteca NumPy e passa como argumento os dois vetores no qual a gente quer calcular o produto escalar. Então, vamos fazer o produto escalar dos vetores x1 e x2. Vamos rodar. O produto escalar desses dois vetores, x1 e x2, deu menos 6. Pode fazer isso na mão, né? Produto escalar é multiplicar ponto a ponto e depois somar o resultado da multiplicação. Outra forma de realizar o produto entre dois vetores seria calcular o produto vetorial. Sempre lembrando, o produto escalar, o resultado é um número, e o produto vetorial, o resultado é um vetor. Novamente, aqui não é um curso de álgebra linear, mas esses dois conceitos devem estar bem claros para aprender a utilizar essas funções. Então, para calcular o produto vetorial, eu uso a função cross da biblioteca NumPy e passo como argumento também os dois vetores no qual eu quero calcular o produto vetorial. Então, vamos rodar aqui. Então, o produto vetorial desses dois vetores, x1 e x2, é menos 12, 0 e 4. Veja que o resultado do produto vetorial é outro vetor, assim como
a gente esperaria. Uma coisa interessante também é que o produto vetorial, se você trocar a ordem dos vetores que você está calculando o produto vetorial, o resultado ele não dá o mesmo, né? Na verdade, o vetor ele vai ser o negativo do vetor quando você coloca, quando você troca a ordem dos vetores que está fazendo a operação de produto vetorial. Então, o produto vetorial de x1 com x2 é menos o produto vetorial de x2 com x1, como está indicado aqui, ó. Esse resultado aqui é o produto vetorial de x2 por x1 e esse aqui teria sido o resultado do produto vetorial de x1 com x2. Outra operação que a gente consegue calcular é a norma ou módulo de um vetor. E para isso a gente vai usar a função norm do pacote linalg da biblioteca NumPy. Então como é que a gente faz isso? Primeiro, bota np ponto, aí usa o pacote da biblioteca NumPy que você quer, que no caso seria o linalg. E dentro desse pacote nós temos a função norm, que é a função para calcular a norma de um determinado vetor. Norma ou módulo, é a mesma coisa, né? Então, vou passar como argumento x1 e vou mandar imprimir o resultado. O resultado do módulo deu 3,74. Sempre lembrando, a gente calcula a norma, pegando cada elemento do vetor, elevando ao quadrado, depois realizamos a soma e, por fim, tiramos a raiz quadrada. Por fim, a última operação que eu vou apresentar aqui para vocês é a operação da soma dos elementos de um vetor. Para eu realizar a operação de soma dos elementos do vetor, eu uso a função sum da biblioteca NumPy e passo como argumento o vetor no qual quero calcular a soma dos elementos. Então, no caso, eu estou passando aqui para calcular a soma dos elementos do vetor x1. Como os elementos do vetor x1 é 1, 2 e 3, a soma aqui deu igual a 6. Então, pessoal, com isso, nós apresentamos as principais operações que podem ser feitas com vetores aqui no Python. Existem várias outras operações, mas são operações que eu creio que vocês, caso necessitem, podem consultar aí a documentação na internet. No próximo vídeo, vamos apresentar como é que a gente consegue tirar algumas estatísticas a partir de um vetor, sendo que esse vetor representa um determinado conjunto de dados. Então, conto com todos no próximo vídeo e até mais.